Pastor Paulo está presente, ele está hoje na transmissão, mas no final ele vai vir fazer o momento da oração. Pastor Juninho, um compromisso, por isso que ele não está presente aqui nessa tarde. Nós estamos na semana que nós celebramos, não é? A Páscoa. Na sexta-feira, a Paixão de Cristo, né, como é conhecido, e no domingo celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias para meditarmos na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 23, versos 33 a 43. Lucas 23, até o verso de número 43. Amém? Amém. Então vamos lá. A partir do verso 23, diz assim: mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam. Porém, entregou Jesus à vontade deles. E quando iam levando para... Opa, só um minutinho que virou aqui a minha Bíblia. Desculpe. Verso 25. Aliás, 26, né? Foi onde eu parei. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que o levasse após Jesus. E seguia grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando para elas, disse-lhe: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se o madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as vestes dele, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e juntamente com eles também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o eleito de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras grandes, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendendo, disse: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? As palavras de Jesus no momento da crucificação. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, Pai eterno, diante da Tua palavra, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar conosco, Pai. Como Paulo, ó Deus, disse ali em Filipenses, que o poder da ressurreição nessa tarde seja conhecido por todos nós, ó Pai. Nós somos gratos, ó Deus, pelo sacrifício do Senhor naquela cruz por nós. A cruz não foi em vão. A cruz foi a nossa redenção. A cruz foi a nossa salvação. E porque o Senhor cumpriu o que as Escrituras Sagradas diziam, e porque o Senhor foi obediente até a morte, nós hoje temos vida. Nós hoje temos liberdade, ó Pai, no Senhor. Venha, Pai, nessa tarde, através do Teu Espírito Santo, trazer, relembrar as Tuas palavras naquela cruz para nós, que são tão relevantes nos dias de hoje também. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Não poderia intitular a mensagem de hoje de outra forma, senão a mensagem da cruz, né? Você vai lembrar daquele hino, né? Poderíamos ter cantado, né? A mensagem da Rude Cruz. Eu também levarei a minha cruz. Qual é a mensagem da cruz? Muitos aqui já são cristãos há muito tempo. Se eu perguntasse, cada um falaria 1000 coisas, né? A mensagem da cruz é isso, 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 isso. A pergunta que nós devemos refletir diante do texto que lemos é: o que a mensagem da cruz ainda diz hoje? As pessoas estão alheias a essas verdades, as verdades que nós conhecemos. E por isso é importante nós relembrarmos. Mas por quê? Se eu já sei a mensagem da cruz, por que eu preciso relembrar? Primeiro, porque a Páscoa, ela é o evento que tem mais significado para nós cristãos. O Natal é importante. Como que depois da Páscoa, me fugiu o nome? O Pentecostes também é importante. Mas a Páscoa, ela tem um significado que supera. Porque o Pentecostes vem depois, né, da paixão. E o nascimento, obviamente, é antes, vem com o prenúncio do nascimento do nosso Salvador. Mas a Páscoa é a missão de Cristo que Ele cumpriu e de que Ele foi obediente e que tanto fala hoje aos nossos corações. Mas não basta apenas relembrar, não basta apenas sabermos o que é a Páscoa. Todos nós sabemos que Páscoa significa libertação, passagem, passamos da morte para a vida. Mas a mensagem da cruz não pode ser esquecida por nós cristãos, por mais que andemos com Jesus e por mais que saibamos qual é a mensagem dela, nós precisamos praticá-la. Nós precisamos praticar a mensagem da cruz. Eu escolhi esse texto por se tratar dessa semana, uma semana especial, que falamos da morte, da ressurreição de Jesus. E eu não vou conseguir entrar em todos os aspectos do contexto, mas apenas como um início aqui para a nossa reflexão. Aqui Jesus está a caminho da cruz e ali encontra muitas pessoas. Você vê que tem mulheres chorando, pessoas zombando, e tudo isso foi para que se cumprisse realmente as Escrituras. E até que então surgem mais 2 personagens com Jesus. Jesus,
ele não é crucificado sozinho. Há 2 ladrões que também são crucificados ali, um à direita e o outro à esquerda. As traduções falam como ladrões, outros como malfeitores. E às vezes algumas pessoas falam os ladrões da cruz, né? Dá a impressão que eles roubaram a cruz, né? Os ladrões que roubaram a cruz, mas na verdade os ladrões na cruz, né? Porque estavam também ali com Jesus sendo crucificado. Aquela era a pena de morte para os crimes hediondos naquela época. Jesus estava sendo punido contra blasfêmia por dizer que era o Filho de Deus e por fazer milagres e toda a história que nós conhecemos. E aqueles homens estavam sendo punidos porque justamente isso. O ato ilícito deles era furtar, era roubar, eram ladrões. E quando nós os comparamos ao que eles fizeram, vejam, eram ladrões, roubavam as pessoas para enriquecer, mas Jesus se fez pobre por amor a nós, como está escrito na sua palavra, 2 Coríntios 8:9, para que da sua pobreza vos tornasse ricos. Ele se fez pobre por nós. Eles eram malfeitores, mas Jesus não tinha feito mal algum. Antes, conforme também está escrito em Atos 10:38, foi por toda parte fazendo o bem, falando do amor de Deus às pessoas, curando as pessoas, incluindo aqueles que os religiosos excluíam do amor de Deus. Esses malfeitores eram transgressores contra a lei, eram pessoas fora da lei. E Jesus era aquele que veio para cumprir a lei. Para cumprir a lei em nosso lugar. Cumpriu a lei até o final na cruz, porque ele guardava as leis de Deus. Ele ensinava sobre as leis de Deus. E aqueles homens não. Essa é a oposição, vamos dizer assim, de caráter entre os ladrões e o do nosso Jesus, mas ambos estavam sendo punidos. A morte de cruz, que era uma morte vergonhosa. 1 Pedro capítulo 2, verso 23 diz: os que com ele foram crucificados o insultavam. Ao passo que a postura de Jesus diante da morte, ele não blasfemou contra o Pai. E também não insultou a ninguém por ter recebido aquele tratamento, mesmo fazendo o bem. 1 Pedro 2, verso 23, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quantas coisas nós já aprendemos aqui, né? Nesse início, falando sobre a mensagem da cruz. Com isso, com essas oposições e contrastes, nós vemos que a mensagem da cruz, ela é importante, ela ecoa nos dias de hoje. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a mensagem da cruz é sobre amor e perdão. A coisa mais linda, quando eu olho na crucificação, nosso Jesus sofrendo dores, sendo maltratado por aqueles que ele estava dando a vida dele. Ele age com amor. Ele age com misericórdia. Ele age com respeito diante daqueles homens que estavam ali também sendo crucificados juntamente com ele. Jesus não tinha crime. E como diz a palavra, ele levou sobre si as nossas transgressões. Aqueles homens transgrediram a lei e ele levou sobre si naquela cruz as nossas transgressões, as transgressões daqueles homens também. Morreu como pecador, como transgressor por causa dos nossos pecados, sem nem ao menos, como diz a própria palavra, sem ter cometido pecado algum. Ele se fez pecado por nós, porque ele era o Cordeiro no nosso lugar, para nos redimir, para nos salvar.
Mesmo diante da zombaria, da morte, Jesus, ele age com amor diante daqueles homens. Como diz a própria palavra, ainda continuava zombando da posição de Jesus, dele ser o Filho de Deus. O outro teve consciência naquela hora dos seus erros, dos seus pecados. Veja que ele já estava crucificado provavelmente há algum tempo ali. E mesmo assim a sua consciência, o Espírito trouxe a consciência daquele homem das suas transgressões. Ele sabe por que ele está sendo crucificado, ele entende o porquê da punição e da sua morte, mas ele ainda olha para Jesus e fala: mas esse homem, ele não cometeu crime nenhum, ele não é culpado, é um homem de bem, mas nós não. Se você soubesse quem ele é, em outras palavras, você não falaria isso. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E diante da morte, de uma sentença de morte, Jesus proclama a sentença da liberdade. Eu acho isso lindo, gente. A mensagem da cruz, até nos seus últimos instantes, foi puramente amor e perdão. Jesus percebeu que naquele coração daquele homem havia arrependimento. E veja que ele fala: olha, quando entrares no teu reino, lembra de mim, o reino de Deus. Ele teve consciência de que Jesus era sim o Messias e poderia salvá-lo, mesmo sendo punido à morte, mesmo já estando à beira da morte. Jesus proclama palavras de amor àquele criminoso, palavras de libertação. Mesmo em dores, mesmo ensanguentado, teve amor e teve compaixão. Ali há dois tipos de caráter. Um caráter de um dos malfeitores que não se dobra, que não reconhece Jesus, mas um outro arrependido. E foi isso que Jesus fez comigo e com você. Fomos alcançados pelo seu amor, porque nós é que merecíamos aquela morte, mas ele foi lá e pagou o preço por amor a nós, porque Deus nos amou primeiro. E porque ele nos amou primeiro, então ele nos perdoou em Cristo Jesus a preço de sangue. Aquele homem que reconheceu em Jesus a sua salvação, a sua libertação e queria ir com Jesus para o lar eterno, foi salvo. E aqui nós entendemos um princípio reformado da nossa igreja, que a salvação é pela graça, é mediante a graça. Pela graça sois salvos. A graça do Senhor encontrou aquele homem totalmente arrependido. E Jesus então proclama palavras de amor e palavras de perdão a ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tudo que Jesus fez por nós, tudo que Jesus mostrou em sua vida terrena e ministerial, teve a ver com amor e perdão. Todas as curas que ele realizou tinham a ver com amor e com perdão. Porque essa é a missão, era a missão de Deus para ele, é a nossa missão. Então a mensagem da cruz, ela é relevante para nós hoje, no sentido de que, se entendemos que a mensagem da cruz é amor e perdão, da mesma forma como Jesus agiu com aquele malfeitor, nós também precisamos agir uns com os outros. Do contrário, nós não sabemos qual é a mensagem da cruz, nós tornamos a mensagem da cruz vã. É muito lindo. É maravilhoso assistir a Paixão de Cristo, Chosen, né? Está na moda agora, saiu a outra temporada, né? Eu vi a entrevista daquele cara que faz o Jesus, né? No Chosen, e o determinado entrevistador falou assim: o que mudou para você ao fazer essa série? Ele falou assim: eu ganhei uma honra tremenda, que é interpretar Jesus.
e isso mudou a minha vida. A mensagem da cruz ainda é relevante nos dias de hoje. E nós mostramos que ela é relevante, que ela é importante quando nós agimos como Jesus agiu. Mesmo diante da dor, mesmo ensanguentado, proferiu palavras de amor, proferiu palavras de perdão. Qual é a nossa atitude diante das dores, das injustiças, das pessoas que muitas vezes cruzam o nosso caminho? Nós poderíamos facilmente olhar essa história. Olha como essas histórias se cruzaram, assim como a nossa história se cruzou um dia, o amor e o perdão e a graça do Senhor nos alcançou. Mas da mesma forma que fomos alcançados, nós precisamos alcançar as pessoas, porque a missão ainda continua conosco, de levar a mensagem da cruz às pessoas, dizendo que a mensagem é essa, que Jesus morreu e até no último segundo da sua morte Ele agiu com amor, Ele agiu com perdão. E aquele homem foi extremamente agraciado, porque foi salvo pelas palavras de Jesus. Os irmãos sabem que eu estou terminando uma outra graduação que é em Direito, vou me formar ano que vem. E eu tenho aprendido muito. Algumas pessoas pensam, o que tem a ver, né? Quem fez teologia, quem é pastor com direito. Eu estou estudando, estou vendo tanta semelhança. Vocês sabiam, por exemplo, doutor Onésimo, né? Tem uns advogados ali também, não me deixem mentir. O perdão é uma causa de extinção de punibilidade. Eu só estou estudando. O perdão é uma extinção de punibilidade. Por que eu trouxe isso hoje aqui para nós? Porque se até nas nossas leis, se tiver perdão, extingue o processo ou a causa, por que nós também não vamos oferecer o perdão se conhecemos o perdão divino? Falamos que entendemos a mensagem da cruz, mas não agimos com amor, não agimos com perdão. Se até as nossas leis prevêem a questão do perdão, deve ser uma coisa linda. Um professor meu falou assim, isso aqui quase não acontece, mas existe. Eu falei, que coisa triste, deveria existir mais. De chegar diante de um caso, de uma ação, de um conflito, e de repente o outro fala assim, olha, você me perdoa? Diante disso que aconteceu, você me perdoa? O outro fala, perdoo. Mas não é o que acontece na prática. O que acontece na prática é que nós queremos muitas vezes trazer de volta, ressuscitar a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio para mostrar diferente. Sim, eu vou pagar com o meu corpo. Eu vou pagar com o meu sangue. Para que ninguém mais passe por essa morte. Para que seja quitada a dívida. É por amor que eu fiz isso. Para que vocês agissem com amor e com perdão. O mesmo amor e o mesmo perdão que vocês foram alcançados, assim também vocês possam agir uns com os outros. Quando há amor, quando há perdão, há libertação. A mensagem da cruz é essa, continua sendo essa e sempre vai ser essa, até que Ele volte para nos buscar. Que nós possamos agir com amor, que nós possamos agir com perdão, porque o perdão liberta, o amor liberta. Agora, quando nós não agimos assim, nós escravizamos, nós ainda estamos debaixo do pecado. E nós precisamos nos arrepender enquanto é tempo. Se amamos a Deus que nós vemos e não amamos o nosso irmão a quem vemos, nós somos hipócritas. Que a mensagem da cruz não seja vã, mas que ela seja real na nossa vida. Lembra que eu contei domingo sobre que a Amanda tinha comprado um cookie para o amigo dela lá na escola? Lembra, né? O pessoal achou o máximo. Depois o pessoal foi falar com ela, Amanda, eu quero ser seu amigo para você pagar um cookie para mim, né? Aí ela olhou assim para a mamãe, o que você andou falando? Eu não quero nem contar para ela as coisas que eu já falei aqui dela, né? Vai estar no YouTube, ela vai poder assistir, depois ela me pega. É porque assim, ser filho de pastor, ser parente de pastor, tudo vira ilustração, gente. Eu vivo isso desde pequena. Mas o que eu queria contar é o seguinte, que ela pagou então esse cookie para esse menino.
porque ele estava com fome. A mãe mandou uma mensagem para mim naquela semana, agradecendo que ela tinha comprado um cookie para ele, porque ele estava com fome. Quando foi ontem, ela foi para a escola e ela voltou toda feliz. Ela falou: mãe, sabe aquele menino lá que eu dei o cookie para ele? Eu falei assim: sei, o que aconteceu? Hoje ele me chegou com um chocolate para agradecer que eu tinha comprado um cookie para ele. Viu como fazer o bem vale a pena? Eu falei: com certeza. Eu falei: isso é ato de amor. As pessoas, a gente fala que o nosso mundo está perdido e está mesmo. Mas aquelas que reconhecem um ato de amor, é a graça de Deus se manifestando. Por isso que eu quero dizer para você com isso continue pregando a mensagem da cruz através da sua vida com amor, com perdão. Pode ser que você seja xingado, pode ser que você seja maltratado, pode ser que você seja excluído por causa disso, como Jesus foi, motivo de chacota. Mas permaneça no amor, porque você está debaixo desse amor e desse sangue que foi vertido na cruz. Quando plantamos amor no tempo certo, nós vamos colher amor também das pessoas. Amém? Tem um pastor muito conhecido aí na internet, que ele gosta de fazer muita piada, né? Não vou falar o nome dele, mas vocês já vão saber quem é, né? É um pastor muito bem-humorado, que gosta de palestrar. E ele diz o seguinte, que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter 3 tipos de surpresas. Primeiro, que nós vamos chegar no céu e vamos dizer: eu consegui, não é que eu consegui mesmo? Consegui ser fiel, né? Consegui o galardão. Oxa, Deus é homem de palavra mesmo, eu estou aqui. Em segundo lugar, ele vai falar assim: não acredito, é fulano mesmo que está aqui, não estou acreditando. Que fez tanta coisa. É o malfeitor da cruz. Punido pelos homens, mas liberto por Jesus. E essa é a nossa história. Em terceiro, ele vai falar assim: ué, e fulano? Cadê? Não está aqui. Eu acredito que a gente não vai lembrar de nada disso, né? A gente não tem dados bíblicos sobre isso. Mas isso quer nos ensinar que a graça de Deus é que nos alcança. Nós não podemos falar: fulano nunca vai para o céu, fulano está perdido. Aliás, as palavras têm poder. O que nós precisamos declarar um dia, se ele não é alcançado, se ela não é alcançada pelo amor de Deus, um dia essa pessoa vai ser alcançada pelo amor e pelo perdão de Deus, porque essa é a mensagem da cruz. A Páscoa é libertação, é remissão de pecados, é vida nova, e esse é o segundo momento da nossa reflexão. A mensagem da cruz é uma mensagem de vida nova. Quando Jesus disse para aquele malfeitor: olha, hoje mesmo estarás no paraíso comigo, ele disse para aquele malfeitor: não, você não é o fim, não chegou ao fim não. Agora que você reconheceu, você vai estar comigo. Há uma outra vida, a vida verdadeira, a vida eterna. E isso nos diz para nós hoje que essa vida que o Senhor veio para nos dar é a liberdade que nós temos diante da morte eterna. O sangue de Jesus foi pago naquela cruz para que nós não sofrêssemos a morte eterna, mas que nós passássemos da morte para a vida. O nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, o Deus Pai, que enviou Jesus na cruz por nós, é o único Deus que nos dá segundas chances. Segundas chances, eu falei no plural mesmo. Porque a misericórdia do Senhor nos encontra todo dia. Por mais que o Senhor seja o Senhor, o meu pastor, o meu Salvador, eu ainda vivo nesse mundo, eu ainda vou estar suscetível a erros. Mas porque eu conheço a Jesus e Jesus vive em mim, então eu procuro ser a cada dia uma nova criatura. E quando eu entendo a mensagem da cruz, é isso, é uma nova chance, é uma nova vida, é uma nova página, é um novo capítulo. Hoje as pessoas estão perdendo as suas vidas porque elas não acreditam mais que elas têm salvação. Se entregam às suas tristezas, às suas dores, porque não se lembram ou não sabem ou não entendem
que a mensagem da cruz é aquele que morreu por nós, para nos dar vida e vida em abundância. É a única sentença condenatória que gerou liberdade. Ele pagou o preço por nós, está pago. Conforme está escrito em Romanos 8, verso 1, agora, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém mais pode te condenar pelo teu passado. Se você é um cristão, é uma pessoa cristã, uma mulher cristã, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você tem uma nova vida. O que ficou para trás, ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Ninguém tem o direito, a autoridade de vir até você e falar: mas você na sua vida passada fez isso. Quando alguém chegar e falar assim: olha, o sangue de Jesus tem poder e eu estou debaixo desse sangue. As coisas velhas já passaram. Eu estou debaixo da nova aliança que eu fiz com Cristo Jesus e agora eu vivo uma nova vida. Da mesma forma que quando pensamentos vierem te atormentar, ações vierem te atormentar. Hoje as pessoas falam muito em gatilho, né? Não posso viver tal coisa que eu tive um gatilho do passado, né? Tá na moda essa palavra. Não tem gatilho nenhum, não. Olha para frente, vai, anda. Porque a mensagem de Jesus é um capítulo novo todo dia. Todo dia o Senhor tem coisas novas para fazer na sua vida e através da sua vida. Jesus morreu por isso e essa é a mensagem da cruz. Em último lugar, mas antes eu tenho que contar essa ilustração, não, o que aconteceu semana passada. A forma como nós vemos Deus na nossa vida. Nosso Deus é um Deus de coisas novas. No Antigo Testamento, e eu quero contar para vocês que eu tenho um professor que ele gosta bastante de pegar no meu pé. Ele sabe que eu sou pastor, inclusive ele acompanha as mensagens quando eu ponho lá, mensagens e tudo. E aí quando eu tenho com ele, quando eu tenho aula com ele, eu tenho certeza que ele vai falar alguma coisa, perguntando a minha opinião. E semana passada, ele falou o seguinte: porque no Antigo Testamento, no Pentateuco, assim, assado, nós vemos um Deus mau, um Deus que se arrependeu de ter criado o homem. Não é isso que está escrito? Eu respirei e falei assim: está escrito. Mas o que você quer dizer com isso? Aí ele falou assim: não, porque mostra que Deus era um Deus guerra, matava as pessoas. Eu falei assim: bom, essa é a sua visão de Deus no Antigo Testamento. Eu tenho uma outra visão de Deus no Antigo Testamento. Você vai me deixar falar? Porque ele está falando, eu tenho direito à resposta. Foi isso que eu falei. Eu vou ter direito à resposta ao contraditório, né? Se você está me perguntando, você está me deixando margem para isso. Aí ele falou assim: não, então pode falar. Eu falei assim: realmente existiu isso. Deus dava vitória, mas ao povo escolhido, porque ele elegeu um povo que não se dobrava a outros deuses, que não partia para a idolatria. Então Deus protegia esse povo. Então o Antigo Testamento não me mostra um Deus mau, mas me mostra um Deus bom, amoroso, um Deus de justiça e um Deus de vitória que se cumpre em Jesus. Porque ele venceu a morte para pagar o preço. E agora eu estou debaixo dessa lei. A lei da graça, a lei do amor. Você veja como as pessoas são. Elas pegam sempre um ponto mal das coisas e não conseguem ver o lado bom e a verdade. E naquele dia eu pude falar a verdade para ele. Eu acho que depois dessa ele não vai me perguntar mais nada. Porque o nosso Deus é um Deus de novas coisas. Em Jesus ele fez tudo novo. Em Jesus Deus se ressignificou a nossa história. Vocês estão ouvindo o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo a vocês: amem. Orem pelos seus inimigos. Porque essa é a mensagem da cruz. A mensagem de uma nova vida. Em terceiro e último lugar, a mensagem da cruz também é sobre vitória. Vitória sobre todas as circunstâncias. Cristo venceu a morte. Muitas vezes nós falamos assim: existe solução para tudo.
Mas não existe solução para a morte. Existe. E a solução é Jesus. Amém? E porque Jesus venceu a morte, nós vencemos com Ele todas as circunstâncias. Amém? Eu vou terminar por aqui por causa do tempo, né? Nós temos ainda o momento da intercessão. Que você não se esqueça que a mensagem da cruz é isso. Amor, perdão, é mensagem de nova vida, mas é mensagem também de vitória sobre todas as circunstâncias. As últimas palavras de Jesus na cruz foi: está consumado. Cumpriu a missão. No grego quer dizer isso, está consumado, cumpriu a missão. Está pago. E agora nós somos propriedade exclusiva do nosso Senhor. E porque Ele venceu a morte, nós também vencemos e com Ele venceremos todas as circunstâncias da nossa vida. A morte não é o fim para nós. A morte foi derrotada na cruz, porque Ele nos deu a vida eterna. Amém? Vamos colocar em pé.